Querido leigo aí, teólogo aqui do Instagram do Teoleigos, hoje eu quero começar uma série aí de pelo menos 4 vídeos, tá? Pelo menos 4 vídeos, acredito que conseguirei abordar este assunto em 4 vídeos, né? E o assunto, obviamente, está ligado diretamente à doutrina da unicidade de Deus. E eu quero abordar ela na questão da essência de Deus. E este primeiro vídeo, ele tem como título Deus é Espírito. E o subtítulo é A Essência Invisível de Deus. Não é possível falar de Deus sem falar da esfera invisível, né? Pois a própria Escritura afirma que Deus nunca foi visto por ninguém e nem pode ser visto, né? Isso não ocorre porque Deus esteja oculto temporariamente, mas porque isso faz parte da sua própria natureza, né? Livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Essa palavrinha invisível, né, no contexto original, né, a palavrinha no grego é a palavra ahóratos ou aharatos, e ela significa aquilo que não pode ser visto, né? Então o termo não indica uma ocultação momentânea, mas ele está revelando, na verdade, a própria natureza e essência de Deus, que é invisível, né? Deus é invisível por natureza. Essa invisibilidade ela está diretamente ligada ao fato de que Deus, obviamente, é espírito, né? Sendo Deus espírito, claro que isso faz parte da natureza dele, a invisibilidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Deus manifesta em carne, ele ratifica isso em João capítulo 4, versículo 24, quando ele diz: Deus é Espírito. Né? E aqui Jesus está ensinando, obviamente, sobre a essência, a natureza de Deus, né? Sua natureza espiritual. E ele sendo Espírito, então, obviamente, ele não é material e por isso ele é invisível. Inclusive, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Se nós lermos lá em Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus vai dizer assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Aí ele vai dizer: pois um espírito não tem carne e não tem ossos, né? Então Jesus aqui está apelando para 2 sentidos humanos, né? A visão e o tato, né? Jesus está apelando para que eles vejam e percebam que Jesus ele não é simplesmente uma aparição, um fantasma, um espírito, porque espírito não tem corpo, não tem osso. E aí, aqui eu já começo estabelecendo essa base, e agora sim eu entro de fato onde eu gostaria de frisar neste vídeo aqui agora, nesse primeiro vídeo, que é lá no início de tudo, lá no comecinho, lá no livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula, preste atenção. E o Espírito de Deus se movia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. A palavra espírito aqui no hebraico é a palavra rua, né? E ela pode significar espírito, vento, fôlego ou sopro. Então perceba, Moisés, ele descreve aqui a presença viva e ativa de Deus. Deus é invisível por essência, mas ele é real em sua ação, né? Em sua atuação. O verbo, inclusive, que acompanha a palavra espírito, né? Rua, é o verbo meraheft. Talvez eu erre a pronúncia aqui, mas é o verbo meraheft, né? Que o significado é pairar, é mover suavemente, é proteger. É como se fosse a imagem de uma águia
pairando, né, voando sobre o seu ninho, para tanto proteger como está ali, como ela está ali, né, está presente ali. Assim, o verso 2 do livro de Gênesis, capítulo 1, apresenta então o cenário da pré-criação, né? Ali demonstra o caos, o abismo, a treva, né? As trevas. No entanto, Deus já está presente ali, reinando. Então, preste muita atenção. A questão do texto não é quem está ali, né? Não é quem está ali antes da criação, mas é como Deus está presente ali, no ato criador, né? Então não é a questão quem é que está ali, mas é como Deus está ali antes de começar a criação. Moisés revela que Deus, ele não surge apenas quando começa a falar, mas já está ativamente presente antes da criação, em espírito. E isso é fundamental, pois o texto não ensina uma existência de múltiplos seres divinos atuando em conjunto, né, como alguns tentam ler posteriormente esse versículo. Não há no texto, né, nesse texto de Gênesis 1, versículo 2, não há nele um pai oculto, né, em algum lugar ali dessa eternidade, vamos assim dizer. Não tem um espírito ali como um ser divino e uma palavra como uma terceira pessoa, né? Mas o texto descreve um único Deus presente por meio do seu espírito, né? E isto é por meio da sua própria essência. Ele está dominando, ele está ali. Moisés está querendo destacar Deus ali antes da criação. Somente depois, né, de estabelecer essa presença ativa, né? Somente assim, logo depois que Moisés ele descreve a presença de Deus ali, espiritual, né? Porque essa é a essência de Deus, que o texto então vai apresentar as diversas ações criadoras que Deus usou para criar, né? Falar, ver, separar, organizar, nomear, são todos verbos que fazem parte da criação, mas que estão sendo executadas pela própria presença espiritual de Deus ali. Isso é super importante. É super importante. Todas essas ações, elas pertencem ao mesmo Deus que já estava presente desde o início, né? Agindo em sua própria essência espiritual. Para finalizar essa primeira parte deste vídeo, leia comigo Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, que diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Uma pergunta, né, retórica. Pode alguém esconder-se em lugares ocultos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Né? Então Deus é invisível por natureza, mas plenamente real em sua presença. Ele enche os céus, ele enche a terra, né? Nada escapa do seu olhar, nada escapa da sua presença. E a grande pergunta não é se Deus está presente, mas como esse Deus invisível se revela a um homem visível, né? E isso é isso que nós vamos ver aqui nos próximos vídeos, mas o que eu quis destacar neste vídeo é de que Deus, ele é invisível, mas a sua presença, ela é percebida desde o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A invisibilidade de Deus não atrapalha ele de agir. Deus ele não é invisível porque ele não existe. Deus ele não é invisível porque ele está se escondendo, mas é porque isso faz parte da sua própria essência, da sua própria natureza, que é espiritual. Portanto, ele é invisível. Mas o autor do livro de Gênesis, ele quis destacar a presença espiritual de Deus ali naquele lugar. Ou seja, não é quem está ali na criação, porque só existe um Deus, mas é como ele está ali. E ele está ali através do seu próprio ser, que é espiritual e, portanto, invisível.
Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.